Amém. Abra comigo em Isaías 61. Isaías 61. O versículo de 1 a 3. Diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Feche os seus olhos por um instante. Senhor Jesus, que seja o Senhor ministrando nesse altar. Senhor Deus, para esse povo apaixonado pelo Senhor, instrui as nossas vidas, Deus, conforme a Tua vontade. Nós repreendemos agora toda a intenção do inimigo de atrapalhar que essa mensagem entre no nosso coração. E nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa nos ungir também nessa noite, e nós possamos sair daqui, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o Espírito Santo derramou algo especial sobre as nossas vidas, através de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, através dele que vem tudo aquilo que nós precisamos. E o Espírito Santo derramou algo especial aqui sobre nós. Sabia que Deus escolheu nós? Sabia que Deus escolheu você? Eu estava comentando com a Márcia hoje, da época que eu me converti, da época que nós nos convertemos, há alguns anos atrás, numa igreja bem diferente dessa daqui, bem diferente. Num jeito de ser igreja bem diferente. Não havia células. Quem aqui não consegue imaginar uma igreja sem células? Eu também já sou um que não consigo imaginar uma igreja sem células. Não havia células na igreja, esse cuidado. Não havia esses retiros que estimulam o crescimento. Mas mesmo assim nós fomos remanescentes, nós permanecemos vivos pela graça de Deus. E eu fiquei pensando hoje assim, se eu tivesse me convertido aqui, nesse lugar, se eu tivesse tido essa oportunidade de se converter aqui, desse jeito que está essa igreja hoje, olha quanta coisa que a gente teria evitado. E como a gente já estaria muito mais perto de Deus. Como a gente estaria muito mais perto de Deus. Como a gente teria crescido muito mais, recebido esse poder de Deus, essa unção de Deus muito mais. Então, é por isso que você tem que ter esse discernimento do tempo que você está vivendo. Nós estamos vivendo um tempo do derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu e você estamos tendo um privilégio de viver um tempo sobrenatural. É um derramar sobrenatural do Espírito Santo. Esse texto diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu. Essas palavras, elas são palavras que o profeta disse, são proféticas, sobre Jesus. Jesus, em um determinado momento do ministério dele, ele vai entrar num templo, ele vai pegar o texto de Isaías, e ele vai ler esse texto para todo o povo que estava ali. E ele vai ler justamente esse texto de Isaías, dizendo assim: ó, o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu. Ele me ungiu para libertar, para curar, e diz toda essa palavra sobre a vida dele. Quem faz isso aqui é Jesus. Essa palavra aqui, ela é para Jesus. É Jesus que nos cura, é Jesus que nos liberta, é Jesus que sara os quebrantados de coração, é Jesus que traz o ano aceitável do Senhor, da transformação. É em Jesus que está tudo isso aí. Só que Jesus disse assim, ó: agora toda a autoridade me foi dada, então agora vão vocês.
o mesmo Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus que estava sobre Jesus, ele foi derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas que o aceitaram, que decidiram viver como Jesus. Porque se a gente decidiu viver como Jesus, isso significa, preste atenção nisso que eu vou dizer para você, isso significa que eu e você somos representantes legais de Jesus aqui nessa terra. Então o mesmo poder que operou na vida de Jesus, vai operar na nossa vida também, se a gente buscar isso. Aquela mesma unção que estava sobre a vida de Jesus, vai também ser derramada sobre a nossa vida. Aquele poder que ele tinha de colocar a mão sobre um doente e ele ser curado, sobre um cego e ele ver, sobre um surdo e ele ouvir, sobre uma pessoa que está atormentada com demônios, ela colocar a mão ali e essa pessoa ser liberta. Essa mesma unção então que está sobre a vida de Jesus, de trazer a alegria, também, meu querido, vai ser derramado sobre mim e sobre você, se a gente quiser. Quem quer o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida? Deus escolheu você e trouxe você aqui para isso, em nome de Jesus. E nós, meus queridos, precisamos entender que sempre antes de um grande mover de Deus, antes tem uma preparação. Em vários momentos da palavra que a gente vê um grande mover de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos. Mas antes de Moisés receber os 10 mandamentos, aonde ele estava? Aonde que ele estava quando ele recebeu ali os 10 mandamentos? Estava orando no Monte Sinai. Ele passou ali 40 dias orando. 40 dias em cima de uma montanha. Só ele e Deus. Orando e se preparando. Orando e buscando. Porque havia algo grande que Deus gostaria de fazer. Ele sabia disso, ele era o líder do povo. E ele foi lá se preparar. A gente vê Moisés também, logo nos primeiros capítulos, Josué, logo nos primeiros capítulos de Josué, Deus falando assim, ó, Josué, fala para o povo se santificar, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio do povo, coisas extraordinárias. E o povo entra então em jejum e oração. A gente vê Daniel, até tem um jejum muito conhecido que é o jejum de Daniel, baseado em Daniel, no profeta Daniel. Ele tinha orado e clamado, e Deus havia liberado para a vida de Daniel algo muito especial. Só que no meio do caminho a Bíblia diz que veio um mensageiro de Satanás e estava tentando impedir essa bênção de chegar na vida de Daniel. E Daniel então começa a jejuar e orar, e durante 21 dias ele jejua e ora. E ao final desse tempo de preparação, vem sobre a vida dele também a bênção de Deus. E a gente vê Jesus. Poderia citar vários outros, mas olha Jesus. Lucas capítulo 4, por exemplo, e Mateus 4 também, fala a mesma história. Jesus vai para um deserto. E no deserto ele passa lá também 40 dias. 40 dias orando e jejuando. Até então Jesus não tinha feito nenhum milagre. Interessante isso. Que antes dessa preparação Jesus não tinha curado ninguém. As pessoas talvez nem conheciam Jesus, a não ser os que eram vizinhos mais próximos. Mas a partir daquele momento ali, a não ser João Batista que deu uma palavra, né? Falando assim, ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas depois desse tempo de preparação, ele já saiu dali, realizando milagres. Já acontecendo milagres através da vida de Jesus. Isso, meu querido, leva a gente a pensar também sobre a nossa vida. Nós temos orado, você talvez tenha algumas necessidades, você está buscando transformação na sua vida, mas se você não se colocar com o seu joelho no chão e começar a buscar mesmo e desejar isso, isso não vai acontecer. Nós fazemos sempre um tempo de preparação muito especial, de muita oração e jejum, muita oração e jejum. Porque nós também estamos vivendo um tempo na nossa igreja de algo muito grande que Deus vai fazer. Vou falar de novo, tá? Para você falar meio mais forte. Nós estamos vivendo um tempo muito especial de algo muito grande que Deus vai fazer aqui neste lugar. Em nome de Jesus.
daqui a pouco nós vamos ter um encontro com Deus. Daqui a um pouquinho mais de 20 dias, nós vamos ter um encontro com Deus. Das mulheres, dos homens. Há muitas pessoas que vão fazer o encontro com Deus que já estão aqui. Há muitas pessoas que já têm recebido muito de Deus. Há algumas que não estão aqui. Mas é algo muito grande, meu querido, porque a transformação de uma pessoa é algo muito grande. A transformação de uma vida é algo muito grande. A mudança, o desejo de uma pessoa servir a Deus de todo o coração é algo muito grande. E fora, o que Deus vai fazer a mais, a redondeza de tudo que envolve o encontro com Deus. Porque não é só no eixo do encontro com Deus que as coisas acontecem. As coisas acontecem também na periferia, no eixo que envolve. No ambiente que envolve o encontro. E você pode fazer parte disso também. Talvez você já fez o encontro, talvez você vai fazer, mas você pode também entrar num período de oração e jejum, para que Deus possa realizar grandes coisas na sua vida. Só o jejum e a oração destrói os poderes mais fortes das trevas. Satanás e os seus demônios, eles vêm para matar, para roubar e para destruir. E alguns determinados problemas às vezes mais difíceis, a Bíblia nos ensina sobre isso, Jesus nos ensinou. Quando, por exemplo, os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. E aí, as pessoas envolvidas chegam até Jesus e falam assim, os seus discípulos não conseguiram libertar aquela pessoa. E Jesus liberta aquela pessoa e ele ensina algo muito interessante. Ele diz assim, alguns tipos de demônios, algumas situações, elas só são transformadas, a pessoa só é liberta através de jejum e oração. Quando você jejua e ora, isso é muito poderoso. Quando você coloca a sua vida em jejum e oração. Quando você decide afinar a sua vida. Eu ouvi o Felipe falando isso aí no Summer Camp, eu achei muito interessante. Quando você decide afinar a sua vida com Deus, igual afinar um instrumento. Tocar com um violão desafinado é muito ruim, é muito horrível escutar. Mas com um violão afinadinho é muito bom, é um som gostoso. Então, para você afinar a sua vida com Deus, é só através do jejum e da oração. É um tempo talvez que a sua carne perde, o seu desejo perde. Mas o teu espírito, a tua alma, o teu corpo se aproxima mais de Deus. É um tempo em que você bota ordem na sua vida. Que muitas vezes o nosso rei estômago está querendo dominar a nossa vida. Sabia que você tem um rei dentro do estômago? Já ouviu falar que tem pessoas que têm um rei na barriga? Quem já ouviu falar de pessoas que têm um rei na barriga? Alguém conhece aqui um vizinho, um primo, né? Que tem um rei na barriga? Aquela pessoa lá parece ter um rei na barriga. Não é você, né? Claro que não é você. Aqui não tem ninguém com rei na barriga. Mas tem pessoas que a gente conhece. Tem um rei na barriga de todo mundo. E esse rei fala assim, eu quero comer. Eu quero carne agora, eu quero doce. E aí no jejum você fala assim, você vai ficar 21 dias sem chocolate. Agora você vai ficar sem almoçar. E aí você começa a dominar, ter domínio próprio. O jejum traz sobre você também domínio próprio. O jejum, além de trazer algo poderoso sobre a sua vida, traz domínio próprio. Você começa a diminuir a sua ansiedade. Nos primeiros dias talvez você fique muito ansioso. Mas com o passar do tempo você vai ficando menos ansioso. Ficando mais calmo. Porque o espírito começa a ficar mais forte que a sua carne. Aí aquela costela na sua frente não tem mais efeito. Aquele copão de coca gelado não tem mais efeito sobre você. Aquele bolo de chocolate chamado nega maluca não te domina mais. Aquele X-Bacon não vai te contaminar mais. Porque você agora decidiu que o Espírito Santo está sobre você e Ele te ungiu. Eu já vi pessoas serem libertas de vícios no período de jejum. Você tem algum vício nesse período de jejum? Então, decida começar a sua libertação e falar assim, eu vou me libertar desse vício agora. E vou começar amanhã nesse período de jejum. Eu vou jejuar isso aqui, eu vou tirar o meu vício. E quando você acabar os 21 dias, você não vai voltar mais a ter o vício. Em nome de Jesus. É algo poderoso, meu querido. Preparação. Então, para a gente receber o Espírito Santo, tem que ter preparação. Para a igreja,
as pessoas que trabalham no encontro têm um jejum diferenciado. Mas para toda a igreja eu quero propor um jejum para você. Porque aqui tem pessoas talvez que já jejuam, tem pessoas que nunca jejuaram. Há alguém aqui que nunca jejuou? Algumas pessoas que nunca jejuou, nem para fazer exame de sangue. Você nunca jejuou para fazer exame de sangue? Ah lá, algumas pessoas aí. Mas uma característica do jejum para você. O jejum tem que ser algo que vai fazer falta para você. Ah, você não adianta fazer assim, eu vou fazer jejum de jiló. Esse mês eu vou ficar o mês inteiro sem comer jiló. Berinjela então não quero ver na minha frente. E você começa a nomear as coisas, tudo que você não gosta. Então o jejum tem que ser algo que você vai fazer falta para você. Uma refeição que você tira. Então o jejum pode ser um período do dia que você vai ficar sem o alimento. Se você vai fazer um período mais longo, você pode ingerir líquido, né? Para você não desidratar. Agora se for um período curtos, não precisa. Até de líquido pode ser. Em períodos curtos. Mas você pode fazer algum jejum também de coisas. Ah, a televisão te domina? Faça um jejum então, você vai ficar sem televisão durante 21 dias. Vai ficar alienado desse mundo. Ah, a internet te domina? Então, faça o jejum da internet. Ah, é alguma coisa que eu gosto de comer, que me domina ali, um chocolate. É um refrigerante. Então faça o jejum daquilo ali que você gosta muito. Que você todo dia não fica sem. Então você pode fazer um desses dois jejuns. Ou de um período do dia, durante os 21 dias. Então, por exemplo, eu vou jejuar depois do almoço até as 8 horas da noite. Ou eu vou jejuar o período da manhã, se você costuma tomar café da manhã. Ou eu vou jejuar um período mais de tarde para a noite, vou ficar sem a janta, vou comer só no café da manhã. E nesse período de jejum, então, você além da preparação, você vai também ter a consagração. Você precisa de consagração. Não é só ficar sem se alimentar. O jejum não é só você ficar sem comer, eu vou tirar isso aqui da minha vida. Não. O jejum é um período de consagração. Então, para que o Espírito Santo desça sobre a sua vida, então você precisa também se consagrar. E aí entra a oração. Um período de oração diário, nesses 21 dias, uma disciplina. Você começar a colocar a sua vida numa disciplina de oração. Então separa 30 dias, 30 minutos do seu dia. E você separa ali para você ler a palavra, para você falar com Deus, para você orar. Que seja de manhã, que seja durante o dia, que seja à noite, não importa qual momento. Você pode ir na torre de oração se você desejar, se você consegue ir. Tem lá a torre, abre às 7 horas da manhã, a igreja fecha às 8 horas da noite. Nesse período você pode ir lá orar a qualquer horário. Separar esse horário. Só no período do almoço, que a gente está sem ninguém lá, mas se você quiser se responsabilizar desse horário do almoço, a gente vai deixar a igreja aberta para você orar. Para você passar um tempo na presença de Deus. Porque é muito fácil a gente pedir, não, eu quero uma bênção na minha vida. Vai lá um homem de Deus, uma mulher de Deus para orar por você, para você receber a bênção fast food. Mas meu querido, é muito mais poderoso você buscar isso. E hoje Deus vai derramar sobre este lugar aqui. Na hora do corredor de oração vocês vão ter uma experiência talvez que vocês nunca tiveram aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Mas que seja também um começo na sua vida. Um primeiro passo na sua vida. De começar a ter uma vida de oração. De você falar assim, eu vou começar. Talvez você está pensando assim, eu vou ficar sem comer. O que eu vou fazer? O que eu vou orar? Não, decida, eu vou ficar um período do dia de jejum. Durante os 21 dias. Começa amanhã. Eu vou separar meia hora do meu dia. Para eu poder falar com Deus. Puxa vida, você quer ouvir a voz de Deus, mas não quer falar com Deus. Para você estar na presença de Deus, Deus te ama. E Deus quer estar com você perto dEle. Deus deseja que você esteja perto dEle. E além da consagração, para a gente terminar e a gente orar, a gente vê algo muito especial. O agir de Deus. Uma ação.
que quando você se prepare, quando você se consagra, então o Espírito Santo leva você a ter uma ação na sua vida. Ele leva você a agir, a tomar a direção certa na sua vida, a dar o passo certo, a receber aquilo que você precisa de Deus. O Espírito Santo é derramado sobre você, sobre a sua vida. Nós estamos vivendo um período em que antecede algo muito grande. Eu quero dizer o que vai acontecer com você nesse período, aonde os pequenos vão se tornar grandes, aonde os fracos vão se tornar fortes, aonde os feridos vão ser restaurados, aonde os culpados receberão o perdão, a justificação, aonde os doentes serão curados, aonde os oprimidos serão libertos, mas para a glória de Deus. A Bíblia diz que você vai receber uma coroa em vez de cinza. Hoje é quarta-feira de cinza. Algumas pessoas relembram esse dia, mas não sabem nem o que significa. Mas Deus está dizendo para você que você vai receber uma coroa em vez de cinza. A coroa é o significado da vitória. A Bíblia diz que aquele que persevera até o fim recebe a coroa da vida. A coroa é o significado de vitória. E através do Espírito Santo você vai receber então uma coroa de vitória. Não uma cinza. Cinza é significado de luto. E nós não estamos em luto. Nós somos soldados que estamos em batalha. Nós somos servos de Deus, que entendemos o propósito de Deus sobre a nossa vida. E o Espírito Santo nos ungiu para a gente poder pregar a palavra, curar os enfermos, libertar os cativos, para anunciar: chegou o tempo da salvação dessa cidade, chegou o tempo da salvação da minha família, chegou o tempo da salvação dos meus filhos. Então você vai passar nesse corredor aqui, e você vai passar declarando, anunciando: o Espírito Santo está sendo derramado sobre a minha vida. O meu vizinho vai se converter, os meus filhos vão se converter. Aquela situação vai ser resolvida em nome de Jesus. Anunciar. Você vai receber alegria sobre o seu coração. Quando você passar nesse corredor, você vai receber alegria, óleo de alegria, em vez de pranto. Óleo de alegria vai ser derramado sobre o seu coração.